Então, eu vou mostrar como abrir um arquivo novo no Photoshop. Estando o Photoshop instalado aqui no seu computador, eu vou clicar aqui em abrir, ou posso também, pelo atalho do meu Windows, abrir o programa direto. E, independente da versão que você tiver de Photoshop instalado no seu computador, você pode clicar aqui nesse menu superior, Arquivo Novo. Na versão que eu tenho, tem um atalho aqui embaixo também, né? Tem um atalho de 2 funções importantes, mas vou mostrar pelos menus que, independente da versão que você tiver, você vai ter esse menu. Então, Arquivo Novo, você pode usar também o atalho Ctrl+N. É muito bacana em Photoshop, em várias funções aqui que você encontra, né, várias opções dos menus. Tem os atalhos aqui do lado que você pode utilizar. E em vários menus você vai encontrar isso. Então, arquivo novo, abrir um novo arquivo. Você encontra aqui modelos já pronto, para o que você deseja trabalhar. Primeiramente, eu vou pegar um aleatório aqui, tá? Uma versão web, por exemplo, eu já vi algumas configurações, mas só para mostrar para vocês. Primeiramente, eu vou colocar o nome do arquivo. E depois é muito importante a gente entender qual que vai ser o ponto final lá daquele arquivo, né? Esse arquivo a gente vai fazer uma arte para publicar na web, para as redes sociais, ou ele vai ser visualizado em algum monitor, computador, TV, celular, enfim. Ou não, ele vai ser um arquivo que eu vou fazer o tratamento de uma imagem que eu vou incorporar dentro de um folder lá no Illustrator, ou vai ser um folder que eu vou fazer dentro do Photoshop para imprimir numa máquina offset. Eu preciso entender qual que vai ser o final desse arquivo, né, a publicação ou a impressão, para a configuração que eu vou fazer aqui. Por exemplo, o modo de cor que eu escolher, ele depende de como que vai ser o final desse arquivo. O RGB é o modo de cor para monitores. Se você olhar bem pertinho do seu monitor, mas muito, muito, muito perto, você vai ver que tem as cores vermelho, verde e azul, que é o Red, o Green e o Blue, do RGB. Então, todos os monitores têm essa configuração padrão, tá? Por isso que existe esse modo de cor aqui no Photoshop. Então, se eu vou fazer uma arte para publicar nas redes sociais, eu vou usar o RGB. Se não, eu vou fazer uma impressão, né, um folder para imprimir lá na gráfica. Então, aqui eu vou pegar um modelo para mostrar para vocês, tá? Digamos que seja um modelo A4. Aqui vai ter a opção de CMYK. Então, eu posso sim fazer uma arte em CMYK aqui no Photoshop, ou fazer o tratamento de uma imagem em CMYK que vai ser incorporada lá num folder, num cartão de visita, ou enfim, para eu imprimir numa gráfica. Como que eu sei se eu tenho que fazer em RGB ou CMYK, né? Sempre que imprimir na gráfica tem que ser CMYK? Não. Você tem que perguntar para a gráfica. E você não precisa entender, você até pode, né, perguntar em que máquina vai ser impresso e tal, mas não precisa tudo isso. Você pode perguntar assim, em qual modo de cor a minha arte final tem que estar para eu enviar para vocês. É só perguntar isso, qual o modo de cor que a minha arte final deve estar. Aí eles vão responder CMYK, RGB, e aí você configura aqui quando você estiver criando um novo arquivo, tá? No caso do exemplo de hoje, eu vou colocar então para a web, né? A gente vai fazer um modelo para a web, então eu vou usar o modo de cor RGB. Outra coisa importante é entender a unidade de medida que eu vou escolher. Se for para web, monitores, né? Televisão, celular, computador, eu vou usar pixel, porque essa é a unidade de medida do teu monitor. Os monitores, eles são medidos em pixel. Então, aqui eu escolhi pixel, né? Se for impressão, a gente normalmente usa centímetros ou milímetros. A gente se localiza melhor com centímetros ou milímetros para um folder, um cartão de visita. Inclusive, a gente orça dessa forma. Então, aqui eu vou deixar pixel, porque eu estou fazendo
vou configurar um card para as redes sociais. Vou colocar aqui uma medida. Você pode pesquisar no Google, tá? Qual medida que você vai utilizar. Existem vários padrões que são diferentes para Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, são diferentes as medidas. Mas eu também já trabalhei com pessoas que usavam medidas diferentes das minhas e funcionava. Então depende muito como você quer que fique a visualização lá na rede social, se você vai fazer algum anúncio, se você vai só colocar na timeline. Então você pode colocar aqui a unidade, colocar aqui o tamanho e depois fazer um teste na sua rede social para ver se vai ficar bacana a visualização, tá? Mas é importante você definir esse tamanho antes de fazer o card oficial, porque depois modificar o tamanho vai ficar ruim. Outro ponto importante, então, é a orientação, né? Paisagem ou horizontal ou vertical, paisagem ou retrato. Aqui tem a opção de pranchetas marcadas, eu vou desmarcar, mas é uma opção bem legal, vou fazer um vídeo só sobre isso, tá? Mas nesse caso a gente vai desmarcar. Mas se você quiser fazer um carrossel ou alguma arte contínua, você marcaria no caso, então eu vou explicar melhor em outro vídeo. E a resolução para a web a gente normalmente usa 72 pixels por polegada, então se você for fazer uma impressão lá para gráfica e tal, você pode usar 300, porque lá na gráfica, vou clicar aqui para mostrar para vocês a impressão, lá na gráfica, a máquina da gráfica, ela consegue imprimir até 300 pixels por polegada, é o limite máximo dela, então a gente usa o máximo. Na web não precisa tudo isso, tá? Tendo um tamanho aqui de altura e largura adequado, né, proporcional, pode ver, ó, todos eles são em 72 ppi, tá? Que é pixel por polegada. Aqui esse ppi pequenininho que tem aqui significa pixel per inch, tá? Mas é pixel por polegada, vocês podem entender dessa forma. Lá em impressão, aqui no Photoshop ele puxou ppi, mas nos programas de vetor ele bota dpi, que é pixel por ponto, acho que é pixel por dot, se não me engano, por ponto, tá? Mas no nosso padrão aqui da web, então eu botei a unidade de medida pixel, vou colocar aqui uma largura e uma altura que eu gosto de trabalhar para as redes sociais, sei lá, Facebook, por exemplo, vou deixar horizontal, vou desmarcar a prancheta, 72 pixels por polegada e RGB. O conteúdo do plano de fundo, aqui ele está branco. Ele pode ser branco ou transparente, eu posso escolher uma cor, tá? E aqui, independente do que escolher, eu posso alterar depois. Eu vou deixar branco para vocês visualizarem. Aqui, abrimos então uma nova tela de pintura, né? Já com um fundo branco para a gente trabalhar. Eu vou mostrar nos próximos vídeos como que a gente desbloqueia esse fundo, muda de cor, deixa transparente, tá? A partir daqui a gente pode fazer o que a gente quiser. E aqui em cima, nessa aba, você pode ver o nome do seu arquivo e o modo de cor que você escolheu. Essa aba aqui é bem legal para você conferir se daqui a pouco você abriu errado o arquivo, ou enfim. E essa aqui é a nossa nova tela de pintura e aí já está pronto para a gente começar a trabalhar.